Olá, bem-vindo ao nosso canal de aulas de holandês. O meu nome é Priscila, para quem não me conhece, e hoje a gente vai começar com mais uma aula de holandês. Antes disso, gente, eu quero mais uma vez agradecer a todos os participantes do canal, aqueles que estão comigo desde o começo, que já vai fazer acho que uns 8 meses, 9 meses que eu tô com o canal, mas também aqueles que estão fazendo parte do canal agora recentemente, tá? E eu tô muito feliz com os comentários e inclusive as últimas 2 semanas eu não tenho posto vídeo porque eu tenho tido bastante trabalho, tem muita gente me procurando para ter aula particular, também fazendo parte do curso. Lembra do curso que eu tô fazendo, o curso intensivo de holandês? Eu já estou finalizando esse curso agora, mas ele vai sempre, eu vou estar sempre oferecendo eles para vocês, tá? Para quem quer ter um conhecimento maior da língua holandesa. Então, gente, a aula de hoje, ela vai ser como que a gente faz perguntas no holandês usando a palavra porquê, tá? Então, ela é uma aula interessante, você continue assistindo e qualquer coisa, você querendo ter aula particular ou tá querendo ter informações sobre o curso intensivo de holandês, você mande um e-mail para mim que eu vou estar passando todas as informações para você, tá? Então, mais uma vez, continue assistindo e faça bom proveito da aula de hoje. Tchauzinho, até a próxima! Então, esse é o início da nossa aula. Hoje nós vamos estar aprendendo como que nós fazemos perguntas usando a palavra porquê e como que a gente também responde essas perguntas. Então, no português, gente, é facinho, né? Porque, por exemplo, a gente tem a pergunta assim: por que você não vai trabalhar hoje? Aí você responde: por quê? Porque eu tô doente, por exemplo. Então, o que a gente fez nessas duas frases? Para a pergunta, a gente usou a palavra porquê. E para responder, a gente também usou a palavra porquê. No entanto, o nosso porquê, o segundo da resposta, ele já tem um outro sentido para nós. Ele tem o sentido de dar uma explicação, uma justificativa, né? Para a pergunta, que foi também o porquê. No holandês, gente, eles já têm duas palavras diferentes. Um para a pergunta, quando você fala o porquê, e outro para a resposta, tá? E essas duas palavras já estão aí na tela. Então, para a pergunta, você usa a palavra waarom. Waarom, aí você termina a frase, ponto de interrogação, porque é uma pergunta. Aí você vai responder omdat, blá, 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 termina a frase, tá? Então, vamos ver como que é que isso exatamente fica numa frase. Ah, tem mais uma coisa, gente. Também tem uma outra palavra no holandês que também é para dar a resposta para uma pergunta usando porquê. Só que hoje a gente não vai aprender aquela palavra. E o bom, gente, que essa daqui é mais difícil de usar do que da outra, tá? Então, você aprendendo essa daqui, vai ser facinho depois para você aprender a outra. Então, vamos em diante. Então, agora, gente, eu tenho duas frases aqui para você, tá? Então, vamos ver quais são essas frases aqui. Ik ga niet naar school. Então, eu não vou para a escola. Ik ben ziek. Eu estou doente, tá? Então, essa frase, gente, se você tem me acompanhado há um tempo, você vai entender a estrutura da frase, tá? Então, por exemplo, o verbo aqui é o verbo gaan. Ele está conjugado, por isso que ele é ik ga. E aqui está na negativa. E a negativa, gente, sempre vem depois do verbo, tá? Que não é o caso no português, né? A palavra não vem antes do verbo. Quando você fala eu não vou, o não vem primeiro do verbo, tá? Já no holandês vem depois. Agora aqui, ik ben ziek. Então, esse aqui a gente já conhece simplesmente o verbo ser, tá? Então, agora o que a gente vai fazer, gente? Nós vamos usar essas duas frases e vamos treinar com a palavra porquê, tá? E vamos responder com o porquê do holandês também. Então, qual que é a palavra de novo para porquê na pergunta no holandês? Então, é a palavra waarom. Waarom, aí você termina a frase. Vamos lá ver então como é que fica. Aqui, pergunta. Waarom ga je niet naar school? Ponto de interrogação, né? Então, aqui, gente, não só usei essa palavra nova para vocês, mas também vamos tentar entender a estrutura da frase. Aqui, ó, você vê que eu comecei logo depois do waarom, eu usei o verbo, tá? Por que eu usei o verbo? Porque assim, nas perguntas no holandês, quando você faz uma pergunta, o verbo tem que vir antes do pronome, tá certo? Então, vamos ver aqui, ó. A pergunta
é por que você não vai na escola. Agora, qual é a palavra mesmo que a gente aprendeu para dar justificativa? É a palavra omdat, tá? Então, vamos ver como é que fica. Aqui. Omdat ik ziek ben. Tá? Então, agora, gente, acho que bagunçou um pouco, né, as coisas. Por quê? A estrutura da frase mudou. Tá vendo que aqui era ik ben ziek? De vez eu fazer isso, eu falei omdat ik ziek ben. Então, isso acontece porque eu usei a palavrinha omdat. Quando eu uso essa palavra, significa que o verbo da frase ele vai vir no final da frase, tá bom? Então, vamos ver aqui, vamos analisar aqui para entender exatamente o que aconteceu. Então, novamente, a frase é ik ben ziek. Então, o que eu fiz? Imagina que eu peguei esse ben que estava aqui e vou pôr ele para cá. E isso vai acontecer simplesmente porque eu vou incluir o omdat no começo da frase, tá? Então, omdat ik ziek ben, tá? Então, vamos ver mais um exemplo para a gente realmente entender essa estrutura de frase. Então, agora, gente, eu tenho mais duas frases para vocês, tá? Então, a primeira é ik ga winkelen. Então, eu vou fazer compras. Winkelen é fazer compras. Mas é o fazer compras, assim, de mais ou menos ir no shopping, tá? Para você fazer compra de roupa, perfume, esse tipo de coisa. Então, não é compra de supermercado, tá? Então, ik ga winkelen. Segunda frase, ik heb geen zin. Eu não tenho vontade, tá? Então, mais uma vez, gente, aqui é o verbo gaan, conjugado, aqui é um outro verbo, né? E aqui, nessa segunda frase, se você também tem me acompanhado, você sabe o porquê do geen. Então, eu não tenho, aqui que significa zin, no holandês seria vontade, tá? Eu não tenho vontade. Então, vamos praticar com waarom e omdat, tá? Então, por que? A pergunta vai ser, por que você não vai fazer compra comigo? A resposta vai ser, porque eu não tô com vontade, tá? Então, vamos ver como é que fica isso com waarom e o omdat. Vamos lá, ó. Então, aqui, pergunta, waarom ga je niet mee winkelen? Então, por que você não vai comigo às compras? Por que você não vai comigo às compras? Então, gente, eu usei uma palavrinha nova aqui, é o me, tá? Esse me com 2 E, ele é muito comum no holandês. Ele dá a entender, na verdade não tem uma tradução ao pé da letra para nós, mas ele dá a entender ir comigo, tá? Por que você não vai comigo, junto comigo, tá? Então, é isso que dá a entender nesse me. Então, mais uma vez, waarom ga je niet mee winkelen? Então, por que você não vai fazer compras comigo? Aqui, omdat ik geen zin heb. Então, mais uma vez, vamos tentar analisar essa frase aqui, tá? Vamos passar aqui para baixo, ó. Análise, a frase was, ik heb geen zin, né? Ik heb geen zin. Só que agora, o que eu vou ter que fazer mesmo? Qual que é a regra? Se eu tiver a palavra omdat, eu vou ter que passar o verbo dessa frase para o final da frase. Então, o verbo é o heb. Ele vai sair daqui e ele vai para cá, tá? E foi exatamente o que aconteceu. Eu usei o omdat, agora eu vou ter aqui ik, geen zin, aí o heb que veio para cá, tá certo? Então, é assim que funciona a frase. Gente, essa então é uma aula mais curta, eu espero que vocês tenham gostado e entendido como funciona, logicamente teria que treinar em muito mais outros exemplos, tá certo? Mas agora pelo menos você já sabe como funciona essa gramática. Então, obrigada por assistir e até a nossa próxima aula. Tchauzinho!